E coloquei para gravar, não deu os 3 minutos. Bom, vamos começando, né? Em respeito aos que chegaram no horário. O que a gente estava falando na aula passada? Sempre, vocês sabem que eu tenho esses lapsos de memória, né? Minha idade já está mais avançada. Cada vez que eu vou dar aula na frente do computador, eu percebo que eu estou ficando sem cabelo, então a gente vê que a idade chega. Quem vai conseguir me ajudar? Não é o único? Ah, ficando sem cabelo? É, isso que você é novo, hein? Você é novo pra tá. Mas sabe o que é o pior? Agora eu vou cortar o cabelo. Onde eu corto tem um espelho atrás também. Aí eu olho no espelho, o espelho da frente reflete o de trás, eu vejo aqui, ó, bem na carequinha de padre, também tá ficando sem cabelo. Aí a gente vai ficando mais preocupado. Na frente aqui também, ó, o gramado vai ficando mais ralo. Aí a gente vê, é verdade. E eu tirava sarro do meu pai, né? Que triste. Desconcertou, mas não me ajudou, né? O que a gente falou na semana passada? Eu já tô achando que o pessoal foi assistindo o jornal, a novela. A gente falou sobre os livros que a gente usa na perícia, os contábeis, trabalhistas e outros. Hã? Sobre também a gente falou sobre aquilo que eu errei na prova, que eu esqueci o nome agora. Eu esqueci o nome, diligência lá. Acho que foi isso. Diligências. E o que leva a gente a pensar na diligência, e o que a gente também usa para sintetizar o trabalho, a síntese, né? Então, síntese, diligência e os materiais aplicados, né? Nos livros utilizados. Mas, claro, não dá para a gente levar todos os materiais possíveis, porque são inúmeros, mas os livros a gente tem que ter alguns cuidados, né? Quantos grupos que a gente tem desses livros, dessa documentação mesmo? 2, né? 4. Ah, isso aí, 4. Eu lembro que é contábil, só lembro contábil. Tem o social, trabalhista. Trabalhista, social. Eu tô sem meu Social. caderno hoje, professor, então eu tô indo pela cabeça. Então tá bacana, tá lembrando bem. Mas o que é o social? Esse é o que a gente menos tem contato. A não ser que vocês entrem para uma sociedade anônima, né? O social que a gente menos tem contato. E também daí ficou faltando os livros tributários ou fiscais, né? Então, os mais comuns da gente encontrar no dia a dia, contábil, trabalhista e fiscal, e principalmente empresas societárias, aí a figura dos livros sociais, né? Que remetem ao posicionamento e controle acionário das empresas. E para hoje a gente vai entrar no tema mais importante da vida do perito. É onde ele tem que ter maior atenção, maior cuidado, que é o dito do laudo. Professor, a gente vai começar já a ver como fazer o laudo? Não. A gente vai ver a estrutura principal do laudo. Por quê, professor? Não existe como fazer um laudo?
Não, não tem regra. Tem regra estrutural. O que a gente coloca? O que deve ser colocado e onde colocado? Como colocar fica da prática de cada um. Ah, professor, mas não tem nenhum livro que traga bem claro isso? Bem detalhado, não. Existem modelos, existem apresentação de padrões de alguns tópicos a serem apresentados, mas esmiuçado não existe, tá? Pelo menos eu não consegui encontrar nenhum até hoje. E olha que eu já chafurdei em loja de livro, em biblioteca, e não acho. Certo? Então é um problemão o laudo. Mas é onde a gente pode demonstrar o bom resultado. Professor, então o que eu preciso entender para montar um laudo? Vocês arriscam? Ninguém arrisca. Eu estou escutando até os grilos do terreno do lado do meu apartamento, de tanto silêncio que ficou. Seus ouvidos estão bons, então, professor. Não, é que o terreno do lado aqui estão mexendo, aí tá ficando só um pedacinho que tem mato, aí os grilos, todos os insetos, fica tudo oriçado, né? Mas o que a gente precisa? Conhecer a norma, obviamente, conhecer a legislação que a gente está trabalhando, conhecer os processos contábeis, tributários, trabalhistas, dependendo do assunto que a gente está periciando. E está faltando uma coisa, um detalhezinho que vocês odeiam. Que será que é? Hã? Ler? Ler? É resultado da leitura, Naida. Quanto mais a gente ler, melhor a gente vai fazer esse passo. Que é Então deve ser resultado escrever alguma coisa. perfeito? Escrita. Ah, professor, mas tem exigências de escrita para o laudo? Sim, inclusive previsto no Código de Processo Civil. Nossa, professor, então a leitura deve, o laudo deve ter uma escrita muito complexa. Isso? Será que é? Não. Por incrível que pareça, o Código Civil pede que ele seja ao contrário. Seja de fácil entendimento. Perfeito, Maria. Ele tem que ser claro e de fácil entendimento. Por que isso? Porque pessoas que não são da área vão ter que ler e vão ter que entender o que está ali. Né? Vamos pensar. Se a perícia ela já surge de um tema desconhecido ou de pouco entendimento, tanto das partes, mas principalmente do juiz, de nada vai adiantar uma apresentação de um laudo com escrita complexa, cheia de particularidades, cheias de termos técnicos. Professor, mas eu gosto de fazer isso, eu gosto de escrever desse jeito.
parabéns, você vai receber um belo pedido de esclarecimento. Então, depois do laudo, a gente tem essa figura do pedido de esclarecimento, tá? Mas vamos para o laudo. Então, o laudo nada mais é do que... Vou marcar texto aqui. O produto final do perito nomeado. Já que ali a gente vai estar demonstrando a informação necessária para a solução do litígio. Então, o laudo deverá, na Justiça Civil, auxiliar o juiz na elaboração da sentença. E já na Justiça Trabalhista, ele tem uma figura um pouquinho diferente. Ele vai auxiliar na quantificação monetária da sentença. Casos distintos, né? Mas ambos seguem a mesma normativa. Então, para a elaboração do laudo pericial, o perito pode anexar qualquer tipo de documento que ele julgar útil e necessário para dar suporte à conclusão que ele chega em um determinado resultado, um determinado apontamento. Pode anexar qualquer documento. Mas a gente pode, como perito, pedir qualquer documento? Eu não lembro disso. Pode? Só bancário que não. Só acho que sigilo bancário e fiscal, alguma coisa assim, né? Salvo os protegidos por sigilo, e não é que a gente não possa pedir. A gente tem que tomar um cuidado com isso. A gente tem um caminho procedimental para seguir, que é o pedido de Sim, quebra. pedir pro juiz, né? Isso. Salvo esses dois, essas duas categorias, o perito ele tem liberdade para solicitar qualquer material que ele julgar necessário para a conclusão desse laudo. E, consequentemente, o material que eu utilizei para fazer essa análise, eu posso apresentar no meu laudo. Tranquilo? E quem suporta isso? Item 12 da NBC-TP 01. Então, vamos lá. Item 12. O perito deve utilizar os meios que lhe são facultados pela legislação e normas concernentes ao exercício de sua função, com vista a instruir o laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil com as peças que julgar necessário. Então, a própria NBCT, ela traz essa indicação, mas essa indicação ela é feita em observância ao Código de Processo Civil. Certo? E o laudo pericial deverá ser escrito e obedecer ao que a norma especifica no item 58 da NBCTP. E lá no item 58 ele traz isso. O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil são documentos escritos. Então, a gente já sabe que é um material escrito utilizado para explicar algo. Ah, professor, então o juiz não vai em audiência? É difícil, mas vai. Quando então, professor? Quando ele deve esclarecimentos. Quando o juiz ou as partes necessitam de esclarecimento sobre o que foi escrito no laudo. Ah, professor, então se for apresentado o laudo e nenhuma das partes tiver dúvida, ou existir a concordância sobre o laudo, encerra ali o trabalho pericial? Encerra.
Então, documento escrito, nos quais os peritos devem registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia, abrangente o conteúdo da perícia. Como assim abrangente? O que é registrar de maneira abrangente um conteúdo? E agora? Lembram lá quando a gente falou da síntese da perícia? O que a gente desenvolve na síntese? Aquele resumo bem caprichado, indicando como é que chegou naquela disputa. A gente está trazendo, então, um registro de forma abrangente do conteúdo que gerou a perícia. E particularizar os aspectos e as minudências que envolvam o seu objeto e as buscas de elementos de prova necessário para a conclusão do trabalho. Então, a gente faz esse resumo, um indicativo abrangente do que está acontecendo, e a gente começa a detalhar, particularizar o que está sendo calculado, o que está sendo revisto, o que está sendo apresentado. Começa aí as características principais do laudo. Então, quando a gente pensa em respostas aos quesitos, a gente vai trabalhar de maneira abrangente ou a gente vai particularizar todos os aspectos necessários para responder essa pergunta, ou esse quesito, né? A gente já está dentro ali dos elementos principais, onde a gente vai ter que trabalhar o mais detalhado possível para poder indicar uma conclusão, indicar uma resposta de um devido fato. E no encerramento do laudo, o perito contador deve redigir de forma clara e precisa sua conclusão de tudo que ele analisou, tudo que ele estudou, tudo que ele pesquisou envolvendo esse objeto que está em discussão, indicando o parecer final dele. Professor, mas então o resultado principal está no encerramento do laudo? Por incrível que pareça, não. O desenvolvimento, a resposta aos quesitos são mais importantes do que a própria conclusão. Só que todo o trabalho, para ter uma boa finalização, deve ter um encerramento ou uma conclusão, indicando tudo que foi analisado e a que resultado se chegou. Então é importante atentar que essa conclusão deve obrigatoriamente descrever e responder tudo o que o autor questionou na inicial, configurado na síntese do objeto da perícia, conforme está indicado lá no item 59. Então, obriga a norma que os peritos encerrem o laudo pericial contábil, o parecer pericial contábil, consignem de forma clara e precisa a conclusão que ele chegou. Fácil? Difícil? Mais ou menos?
Aí a gente passou pelo início e já pelo fim do laudo. Vocês já podem fazer um, né? Professor, não venha assim com isso, já de fazer um laudo. Ué, A gente está mas começando a entender. a gente acabou de passar ali pelo início, falando da síntese, a gente já falou do detalhamento ali no desenvolvimento e a conclusão. Dá para fazer já, Sabrina? Ou será que tem elementos aí no meio? E agora? Com essa carinha que o professor fez, com certeza deve ter elementos no meio. Tem. A norma ela traz uma série de tópicos a serem descritos no laudo. Então, ele inicia a norma falando de maneira abrangente, esse regramento abrangente do laudo, e depois ele começa a esmiuçar. Porém, não é tão esmiuçado quanto a gente gostaria, tá? Tem que deixar isso também bem claro. Então, a norma ainda faz outras determinações nos seus itens 60 e 65. O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil são orientados e conduzidos pelo perito contador e pelo perito contador assistente. Então, o laudo é do perito assistente, né? E o parecer do perito contador ou do perito nomeado. Isso? Ao contrário, né? Perfeito, Maria. Ao contrário. Laudo, instrumento do perito nomeado, parecer, instrumento do perito assistente. Então, respectivamente, que adotarão padrão próprio. E aqui que vem o problema. Padrão próprio de cada profissional. Respeitada a estrutura prevista na norma. Então, lembra que eu falei que cada um vai ter o seu modo de trabalhar? A sua forma de desenvolver o laudo? Porém, todos apresentam um mesmo padrão estrutural. Então, neles devem ser registrados de forma circunstanciada, clara e objetiva, sequencial e lógica. Aí a gente começa a trazer os elementos. O objeto da perícia. O que é isso, professor? O objeto da perícia. Lembram lá da síntese? É a síntese da perícia. Então a gente faz, primeiro ponto, relata como a gente está tendo o problema. Como se chegou na necessidade da perícia. Primeiro ponto a ser trabalhado. Segundo, estudos e observações realizadas. Que é isso, professor? Critérios técnicos e científicos aplicados na solução do litígio. Professor, isso está com cara de metodologia da pesquisa. É. Porém, um pouquinho voltado para a área jurídica. Certo? Então a gente vai fazer por estudo de caso. A gente vai descrever o estudo de caso, se possível, indicando o que é esse estudo de caso. A gente vai adotar critérios de
Eita, deu branco. Critérios aritméticos. Técnica de cálculos aritméticos. Outro critério técnico científico. Então, a gente vai adotar como nós vamos resolver o problema. Certo? Ou não está certo? Agora é dúvidas mesmo. Ninguém vai nem perguntar o que são esses critérios, essas provas. Essas provas não é prova. Essas técnicas. Cuidado em quem não tem dúvida, tem dívidas. Eu falei isso para vocês, né? Ah, não, falei para uma turma de administração. Quem não tem dúvida tem dívidas. Sem dúvida sobre o que é esse critério técnico-científico? Então, Tenho até medo de falar, professor. por quê? Porque tem que. Eu tô perdida aqui, eu tô tentando entender para poder formular uma pergunta. Detalhe que esses critérios técnicos científicos são realmente difíceis, inclusive de encontrar, tá? Ah, vamos tentar ver isso, vamos falar assim, didaticamente. Vamos buscar num livro para ver se é fácil de achar isso? Vou abrir um livro de perícia qualquer aqui, para ver se a gente acha. Vamos lá, biblioteca da Atlas ou da GEM, né, que hoje em dia, os e-books. Ah, aproveitando. Sugiro vocês a leitura desse livro, tá? Cartas aos Estudantes de Contabilidade. Muito bacana. Então, aqui. Perícia do Lopes. Antônio Lopes de Sá. Então a gente pega, ó, pelo próprio índice, a gente vai buscar metodologia em perícia. Olha como vai ter uma vastidão de material. Ele fala sobre a qualidade da perícia, classificação da perícia, erro na perícia. Olha que interessante. Ele não falou nada sobre metodologia aplicada à perícia, né? Perceberam isso? Não tem. Pode fuçar, mas olha, devastar e não acha. Professor, mas a metodologia não muda para cada. Não pode mudar para cada, por exemplo, de trabalhista para civil? Sim, pode. Cuidado, não dá para confundir metodologia científica com técnica aplicada. Técnica, a gente tem uma vastidão gigantesca. Metodologia científica são poucas. Só que a Entendi. gente não tem isso em muitos livros.
Nossa, professor, e agora? O que eu faço então? Sugiro. Vou mostrar um artigo dele baseado no seu próprio livro. Metodologia aplicada à perícia contábil. Vamos ver se aparece já o do Zapa aqui. Aqui. Esse material do Zapa. Ele traz aqui uma sequência de métodos científicos aplicados à perícia contábil. Então, método indutivo, método sistêmico, método dialético, método dedutivo, método comparativo. São possíveis métodos a serem aplicados em perícia. Eu estou comentando isso porque é muito difícil achar material sobre isso. Como eu tive essa dificuldade, eu já estou indicando para vocês o caminho. Professor, então, se eu quero um detalhamento maior sobre esse material, vai estar nesse livro aqui. Cadê? Prova pericial contábil, tá? Ele só trata a prova pericial contábil. São aproximadamente 1000 páginas falando sobre isso. E para criar a prova, o método é uma forma para a constituição da prova, para a fundamentação da prova. Mas isso é para vocês verem a dificuldade que a gente tem em material de perícia, tá? Então, a gente parou aqui, né? Estudos, observações realizadas. A gente vai descrever as diligências executadas. Se eu coletei material no próprio processo, se eu fui buscar material com clientes não, com as partes, né? Então, se eu fiz diligência em loco, o que mais? Se eu desenvolvi planilhas, se eu fiz entrevistas, todas as diligências que eu me utilizei para coletar material de prova. Então, a gente daí também, aqui eu acabei desmembrando 2 vezes, a metodologia e critério adotado, e por último, os resultados devidamente fundamentados. A fundamentação, ela se suporta nesses elementos anteriores e as suas conclusões. E vai estar isso descrito também, a complementação desse pensamento, no item 65. Os peritos devem elaborar laudo pericial, parecer pericial contábil, utilizando o vernáculo, sendo admitidas apenas palavras ou expressões idiomáticas de outras línguas de uso comum em tribunais judiciais e extrajudiciais. Aqui deixou super claro. O que é vernáculo? Era isso que eu ia sacanear vocês. O que é o vernáculo? Porque ficou claro aqui, né? Como que a gente tem que trabalhar a nossa escrita judicial? O vernáculo é o vocabulário. Vocabulário padrão brasileiro. O que isso quer dizer então, professor? Agora eu fiquei confuso. Linguagem brasileira. Por que a norma trouxe isso, professor? Não entendi. A gente já não escreve em língua portuguesa? Teoricamente, né? Mas a gente tem a mania de colocar algumas expressões em inglês para dar uma melhorada nas coisas, não tem esse hábito? Não?
Não só o inglês, né? Mas a principal é o inglês. Para ver como a gente faz isso e às vezes não percebe. Ah, quem aí teve feedback dos coordenadores nos últimos meses de trabalho? Tá na linguagem padrão nossa? Não. Não? Por quê? O que eu falei ali no meio que está errado? Feedback. E a gente tem esse hábito de fazer isso? Bastante. E não é diferente no setor de contabilidade. Por exemplo, vocês já devem ter escutado falar do tal do goodwill. Olha que chique, né? Comprei ações e tive um goodwill. Chega até a ser bonito, né? Se eu fizer isso, eu tô perdido. Porque esse termo, na linguagem brasileira, na linguagem comercial brasileira, é fundo de comércio. Só que eu impressiono muito mais, né, falando goodwill do que fundo de comércio. Fundo de comércio dá a impressão de coisa de pobre. Não, não parece? Dá uma sensação diferente entre um e outro. Só que nós temos que se policiar para utilizar somente termos brasileiros. Ou algo extremamente consolidado que seja aceito no meio jurídico. Lembrando, a gente está escrevendo para o meio jurídico entender. Então a gente tem que escrever de maneira simples, clara e utilizando a nossa língua mãe. E para um laudo poder ser classificado, então, com uma boa qualidade de escrita, lembrando, aqui é escrita, a gente tem que ter alguns requisitos mínimos. O texto ele tem que ser objetivo. O que quer dizer isso? Texto objetivo. É o contrário do que muitos alunos fazem em prova quando tem questão discursiva, né? O que eu estou tentando indicar para vocês? Não enrolar. Perfeito, Lucas. Porque a escrita ela perde muito a qualidade quando a gente é prolixo. Ah, o que é prolixo, professor? É o famoso encher linguiça, né? Vocês já devem ter escutado aquele Prolixo? prolixo. Tem até um ditado, não é bem um ditado, não lembro qual foi o autor, quem foi o autor da frase, mas tem uma frase: prolixo, prolixo. Já ouviram isso? Prolixo, prolixo. Um jogral, claro, com essas palavras indicando. Textos prolixos não servem, não são bons. Então nós temos que ser objetivos, ir direto ao ponto. Então, o que eu falo dos alunos é sem encher linguiça, né? Porque tem muito aluno que adora encher linguiça na prova. Primeira característica da boa escrita. Segundo, rigor tecnológico.
Como assim rigor tecnológico, professor? A gente está falando de texto. Como é rigor tecnológico com texto? E agora, gente? Rigor tecnológico para texto? Tem isso? O que é? Ninguém arrisca. É a boa utilização da gramática, da língua portuguesa. O que isso quer dizer? Uma boa escrita técnica baseada na língua portuguesa. Então tem que ter pontuação correta, acentuação correta, seguir normas ortogramaticais corretamente, para que o meu Nossa, texto... professor, a língua portuguesa é muito difícil, né? Tem palavras, né, que a gente vai... Professor, o senhor vai falando, tem palavras que eu não conheço, eu que sou brasileira, não conheço. O inglês é tão mais fácil, né? Usa para várias coisas, para vários sentidos. Só que daí tem um grande problema com isso, né, sabia? O nosso português, ele é extremamente delicado, mas ele é maravilhoso no sentido de garantir entendimento. A gente só tem uma língua comparável ao português, em termos de assertividade no entendimento. Só que daí traz consigo a dificuldade técnica, que é o alemão. Por que que o inglês é mais simples? Vocês sabem disso? O inglês ele provém de língua bárbara. A nossa não, a nossa provém da língua latim. Ela é muito mais rica gramaticalmente, só que isso interfere no entendimento. A gente consegue chegar a níveis de entendimento com a escrita em torno ali de 90%. O inglês ele para ali na casa dos 50%. Justamente por ter essa utilização de uma mesma palavra para 2, 3 situações. Isso, às vezes, não garante o pleno entendimento. É interessante isso, né? E é o que você falou, Magda. O português ele é extremamente rico. Só que como que a gente garante o entendimento dessa riqueza? E aí, Náida, o que você me diz? Ai, professor, nem te falo. Ler. Ler. Ai, eu detesto ler. É que vocês provavelmente não acharam um material que vocês se identifiquem para a leitura. Mas é a leitura, gente. Não tem como fugir disso. Outra característica. O texto ele tem que ser conciso. Como assim, professor? Conciso? O que é ter um texto conciso, gente? E agora? O meu texto é conciso ou não? Uma maneira simplista da gente explicar a concisão é a lógica textual. A minha argumentação textual, ela apresenta uma lógica
a ser interpretada ou a ser apontada para a pessoa, ele faz sentido para o leitor? Então, o meu texto, ele tem que trazer lógica para o meu leitor conseguir entender o que eu estou tentando explicar para ele, né? Então, eu tenho que ser objetivo, tenho que escrever com bom português. O texto ele tem que apresentar uma lógica para entendimento. Aí vem uma característica da escrita, não uma qualidade. Tenho que apresentar uma boa argumentação, até para evitar todo e qualquer questionamento possível sobre o laudo. Ele tem que ter características de exatidão e de clareza. Não entendi, professor. Então, meu texto ele tem que ser simples, direto, lógico, para que meu leitor consiga entender o resultado do meu laudo? É isso? É. Então, não adianta eu fazer longos textos utilizando até a mais linda língua portuguesa, com as mais difíceis palavras possíveis, se eu não for direto ao ponto, se eu não for claro, não for objetivo e não apresentar uma argumentação lógica no que eu queira defender como resultado do meu trabalho. Então, um bom laudo não significa um laudo extenso, tá? Muito cuidado com isso. A extensão do laudo não reflete qualidade. Isso melhora um pouquinho a visão do laudo, né? Então, para o laudo ser bom, ele não precisa ter 200 páginas. Não. Isso eu acho muito legal quando vocês me perguntam para trabalho, né? Alguém aí já me perguntou, quantas linhas, professor? Ou perguntou para outro professor, já fizeram essa pergunta? Agora ninguém se manifesta, né? Jamais. E eu gosto de falar, não tenho mínimo, desde que traga a informação que eu quero. O laudo é a mesma coisa, não precisa ser longo, desde que traga o resultado esperado. E aí? É fácil utilizar o português, então, para isso? Mais ou menos, né? Então, a NBC STP 01 e 02 trazem no seu bojo alguns modelos a serem utilizados em perícia. Alguns modelos. Porém, com referência ao laudo pericial e parecer pericial contábil, ficam omissas. Olha que bacana. Então, a norma traz modelos de diligência, modelo de... que mais? Da composição de horas, mas ele não dá noção nenhuma, um modelo nenhum do parecer. Legal isso, né? O principal, a norma não dá um modelinho para a gente se basear. A gente vai buscar em livros, coisas assim, a gente encontra. Mas nem sempre eles vão ser bem feitos, né? Não estou falando que os livros são ruins, tá, gente? Mas nem sempre também eles vão se adequar à necessidade que a gente tem em relação à perícia que a gente está realizando. Por quê? Lembrando que existe uma infinidade de discussões judiciais
consequência, uma infinidade de possibilidades de laudo. Então, a NBCTP ela somente se manifesta sobre os requisitos mínimos que essa peça deve conter, que daí vai estar descrito lá no item 80 da NBCTP 01. Então, quais são esses requisitos? Então, item 80. O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil devem conter, no mínimo, tá? Muito cuidado com essa palavra, os seguintes itens. Primeiro, identificação do processo e das partes. O que isso quer dizer, gente? Vou colocar o número do processo, posso colocar que tipo de processo é, tenho que indicar qual vara que a gente está tramitando, quem são os autores, quem são os réus. Isso é uma questão de organização processual, tá? Não vai interferir nada na redação do laudo, mas ele é a primeira informação que se pede. Inclusive, todas as peças que a gente viu durante a disciplina, a primeira coisa que a gente via era isso, né? Ou não? Ou nem estão lembrando mais? Ou metade já foi dormir? Ou devia fazer o sorteio hoje, né? Derrubar alguém para ver se ainda está na live. Professor, cada brecha que tem na aula, eu dou uma cochilada aqui. Mas todo o material que a gente passou, eu mostrei exemplos até para vocês, a primeira coisa que a gente tem é sempre a identificação do processo, né? Porque ali está a forma com que os leitores, os usuários da informação vão identificar do que se trata. Do que se trata no sentido de a qual processo aquele material pertence. E o segundo item, que daí eu particularmente falo, aqui começa o parecer, ou o laudo. Síntese do objeto da perícia. Então, aqui eu trago aquele resumo indicando tudo o que aconteceu, o que cada um está argumentando e como se chegou naquela disputa. Segundo item, ou no caso aqui o terceiro elemento da norma, a metodologia adotada para os trabalhos periciais. Então, qual o método técnico e científico eu utilizei para a resolução do caso? Então, eu descrevo qual metodologia científica e qual técnica, inclusive falando quais os critérios utilizados para essa técnica. Como assim, professor? Não entendi. Então, eu vou falar. Vamos pensar assim: estou fazendo uma revisão de contrato de financiamento. Será que existe um processo assim? Alguém pegou dinheiro e daí está reclamando que está cobrando juros demais. Existe isso? Ou não? Muito. Bastante. Até está virando um mercado isso, né? Então chegou esse processo para vocês. Que metodologia científica vai ser usada? Vocês vão ter que analisar. Vou fazer indutivo? Vou fazer comparativo? Por exemplo, comparativo, vou adotar um padrão de mercado, essa é a técnica principal, tá?
vou adotar um padrão de mercado para juros cobrados e fazer uma comparação com o caso em análise? Tá. Então, decidi que vou fazer o método comparativo. Agora, como eu vou fazer essa comparação? Vou ter que partir para o cálculo do financiamento, né? Então, cálculo aritmética para determinação de juros cobrados. Aí a gente vai indicar, foi utilizado a tabela Price, o sistema Price, o sistema SAC, com a adoção do cálculo de X% de juros ao mês, ou se teve também atualização monetária, se foi aplicado IGPM. Vou indicar quais os parâmetros que eu utilizei para efetuar o cálculo. Determino, então, qual metodologia técnica científica que eu adoto para o trabalho. Segundo passo, dentro desse material técnico, né? Seria o terceiro dentro da norma. A próxima é a identificação das diligências. O que eu vou fazer nesse caso mesmo? Eu falei agora há pouco. Obrigado, gente. Aí, professor, é muito maçante isso daí, professor. Acho que o senhor vai ter que fazer um Kahoot pra gente. Um Kahoot? Alguma coisa assim, professor, porque, igual a Beatriz falou, tem hora que a gente dá umas... Eu não durmo, porque eu fico aqui, eu tô copiando Olá, vai fazer que está fazendo o trabalho dos outros. Não, tô copiando da outra aula ainda de perícia que teve da semana passada. E tô ouvindo o senhor falar. Mas tem hora que, nossa, minha cabeça voa, professor. E daí o professor pergunta, daí eu... Meu Deus, que vergonha de perguntar de novo o que ele perguntou. Eu fico fazendo essas perguntas para vocês se sentirem incomodados mesmo, para vocês perguntarem, para vocês falarem. Senão eu fico falando, eu acho que está tudo entendido. Eu sei que não está. E olha que eu nem estou vendo a cara de vocês quando eu estou online. Mas esse ponto aqui das diligências é aquela situação de qual material eu utilizei. Tá, vou descrever quais materiais e como eu consegui eles. Qual a forma que eu obtive esse material para constituição de prova. Então, eu fui no processo. Lá tinha disposto todos esses materiais. Eu fiz por leitura dos autos. Não, eu fiz diligência com as partes. Eu vou descrever como eu busquei esse material. Professor, mas é muito difícil isso para colocar na prática. Não é. Para fazer a diligência é até mais chato. Mas para colocar no papel é simples. Por quê? Você vai descrever o que você fez para ter aquele material em mão. É isso. E a grande maioria hoje já está disposto nos autos, né? Então, a grande maioria vai ter... Sempre vai ter a diligência da leitura dos autos, tá? Fiquem cientes disso. Mas pode daí ter outras formas da gente buscar material. Então, aqui, fiz aquele resumo. Esse segundo pedaço aqui, eu trato qual técnica, qual metodologia científica e qual material eu utilizei e como eu consegui esse material. Aqui já começa as respostas. Aqui eu começo a falar o que eu concluí, ou aonde eu cheguei, sendo esse item o mais importante. É a transcrição e respostas aos quesitos. Então, para o laudo pericial contábil, tá? Transcrição e resposta aos quesitos.
Nossa, professor, então pro parecer é muito diferente? Não. Olha a diferença. Aqui é pro parecer. Transcrição e resposta aos quesitos. E para o parecer pericial contábil, onde houver divergência, transcrição dos quesitos, respostas formuladas pelo perito contador e a resposta e comentário do assistente. Então, eu vou contra-argumentar a resposta do perito. Fiz isso, vou para a conclusão, onde eu vou fazer aquele desfecho geral indicando não as respostas propriamente dita, mas também não é certo falar um resumo. Veio a palavra resumo na minha cabeça, mas não é certo um resumo. Mas é um fechamento sobre aquelas respostas que a gente ofereceu no item anterior. Então, eles são itens separados no laudo? São seções separadas. E depois a gente coloca anexos e apêndices. Todos lembram a diferença entre anexos e apêndices, né? Isso vem lá das aulas de metodologia científica. Não? Ninguém arrisca diferenciar anexo e apêndice? Eu adoro quando vocês me deixam no vácuo total. Anexo é todo o material que a gente coloca complementando de produção de terceiros. Como assim, professor? Então, eu peguei uma notícia de jornal para colocar no meu artigo, por exemplo. Vou utilizar exemplos de metodologia científica. Isso é um anexo ou é um apêndice? Um anexo. Ele foi feito por terceiros. É resultado de trabalho de terceiros que eu estou utilizando no meu material. Apêndice. Apêndice se refere a um complemento de produção própria. Então, eu montei uma tabela do Excel. A tabela de Excel que eu estou montando se refere a um apêndice. Certo? Mais ou menos? E daí a gente finaliza o laudo. Como? Assinando. Só isso. Como que é a assinatura do perito? Então, o perito ele fará constar a categoria profissional de contador. Precisa ser de contador, gente? Essa parte eu sempre fico com dúvida. Por que ele fala? Fará constar a categoria profissional de contador, perícia e exclusividade do contador, né? Do bacharel em ciências contábeis. E o seu número de registro no Conselho Regional de Contabilidade. E ela deve ser comprovada no processo através da DHP, Declaração de Habilitação Profissional. Porém, hoje a gente vem substituindo a DHP pela figura da certidão de regularidade profissional. Então, eu tenho que entrar lá no site
do Conselho Regional imprimir uma declaração indicando que eu estou habilitado e em dia para atualizar, para poder atualizar não, né? Para poder desenvolver, desempenhar minhas funções. E hoje em dia, apesar que a norma fala que é permitida a utilização, a gente só utiliza. Então, é permitida a utilização de certificado digital em consonância com a legislação vigente, as normas estabelecidas pela estrutura de chaves públicas brasileiras. Aí, essa palavra de novo, consonância. Ai, meu Deus. É que aqui o certificado digital ele tem que ser emitido de acordo com as regras da ICP. É nada mais é do que um certificado digital. Então, hoje os processos são assinados por certificado digital, né? Certo? Então, aqui é só um comprovante que quem terminou o laudo e está assinando o laudo é o perito. Nada mais que isso. Professor, o que é essa DHP? Eu fiquei curioso. DHP antigamente era um selo. Nossa, esse selo a gente quase guardava em cofre, porque ele era contado as emissões e caso fosse necessário mais, a gente tinha que prestar conta de todas as anteriores. Hoje não, a DHP ela está sendo substituída por essa certidão de regularidade, mas eu entro no site com usuário e senha ou certificado digital e emito a declaração indicando eu estou utilizando para isso. Aproveitar. Como dá para acessar senha, o certificado digital. Eu sempre me bato profissionais. Não quero dar meu certificado. Então, vou vir aqui, emitir certidão. Só que não é essa certidão. Cadê? É essa certidão. Aí precisa entrar lá com usuário, senha. Eita, não tem... faltou 42. Então, vou vir aqui, certidão de regularidade e emito. Professor, mas eu preciso colocar a cada processo? É uma dúvida que o pessoal tem. Não, não precisa a cada processo. Eu preciso a cada renovação de 90 dias. Porque hoje a gente deixa lá naquele portal do auxiliares de justiça. A gente não precisa mais mandar junto com o laudo. Isso daqui que o pessoal morre de medo, tá? E tem um medo mesmo. Esse troço aqui tá dando um problemão. Então, aqui, nem vou entrar muito no mérito da DHP, porque ela já está sendo extinta, coitada. Eu vou até procurar, acho que eu tenho DHP guardado. Então, vamos lá. Então, após o perito de oficial citar o nome do perito, ele vai ao fórum fazer carga do processo, ler, se colocar na parte do que se discute, faz todo aquele trâmite que a gente já viu, né? Faz a discussão dos honorários, as partes depositam, fez o depósito, o juiz vai intimar para que seja iniciado o processo. Feito isso, o perito desenvolve o trabalho e chega no resultado. O resultado final é o que mesmo? Sempre esqueço.
Laudo ou parecer, né? E qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema do laudo e do parecer? Obrigado pela participação da plateia. Não existe modelo, né? A norma não indica modelo algum. Ele somente indica requisitos mínimos para que a gente faça a peça contábil. Então, cada autor ou cada perito vai utilizar forma própria. Vai utilizar o seu padrão, ou até como estava no primeiro slide, né? Padrão próprio para fazer a entrega dessa parte. Isso é muito, muito lindo, né? A gente tem o resultado final que a norma não vai trazer ajuda. Então, como forma de mostrar o modelo a ser utilizado pelo autor, será desenvolvido um caso prático que vai culminar na elaboração do laudo. Sua resolução envolverá as atividades do perito nomeado e do perito assistente técnico contratado pela parte. Então, ali, com o resultado do trabalho, tanto do perito técnico, quanto do assistente técnico, quanto do perito nomeado, serão a utilização das peças do laudo e do parecer para finalização desse trabalho. E a gente pode ter alguns probleminhas relacionados ao laudo. E esse é o primeiro que eu vou trazer para vocês, tá? Tem mais, mas a gente vai tratar apenas este hoje. Um laudo insuficiente. O que é entregar um laudo insuficiente? Então, vem lá do parágrafo 5º do artigo 465 do CPC. O laudo insuficiente é aquele que não esclarece tudo o que dele se espera, como meio de entendimento sobre uma questão ou várias questões que foram apresentadas para o perito. Então, pode ocorrer do laudo não satisfazer a necessidade judicial. O juiz não considerar ele um trabalho, como que eu posso fazer, que satisfaça suas necessidades. Então, ele provavelmente vai ser questionado e vai ser considerado omisso. Professor, qual que é o problema do laudo insuficiente? E agora, gente? O que acontece se tiver um laudo insuficiente? Pensem se vocês contratassem alguém para fazer um serviço e ele entregasse pela metade. O que vocês iam querer fazer com a pessoa? Além de querer matar, né? Mas matar não pode. Então, Ah, você já deu minha resposta. é que essa é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Vocês vão querer pagar integral o serviço? Pensem, a pessoa entregou o serviço pela metade. Vocês vão querer pagar todo o serviço dele? É o que eu falo para os alunos. Acho que só tem uma atividade profissional que se aceita pagar integral pela metade do serviço. Que são... A culpa é de vocês, tá? Não é nossa. Mas o ensino dá para até pensar nisso. Fora isso, a maioria não aceita pagar integralmente um serviço que foi prestado pela metade. Na justiça não é diferente. O laudo foi considerado insuficiente, você vai receber parte apenas do honorário.
Grande problema, né? Então, um laudo pode satisfazer uma parte e não satisfazer outra. Isso pode não ser tanto problema. E a uma pode interessar a omissão e a outra pode ser prejudicial. Peraí, professor, agora complicou. Alguém pode ter interesse em um laudo insuficiente? Oh, que interessante isso. Alguém pode ter interesse que o laudo fique incompleto? Será que alguma das partes pode ter interesse nisso? Sim, né, professor? Pensem, vamos pensar, vamos atuar do lado negro da força. Nós temos um monte de coisa errada. A gente vai querer algum perito falando tudo que está errado? Não, não é bom, né? Isso vai me entregar, né? Eu vou acabar tendo que pagar mais, vou ter mais problema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que nenhuma das partes trabalhe para que exista um laudo insuficiente. Como assim, professor? Alguém pode trabalhar para ter esse laudo insuficiente ou agir com intenção que o perito não consiga apresentar todas as respostas? Sim. E como se consegue isso? Falei, comentei um pouco sobre isso, sobre os cuidados que a gente tem que ter nas diligências, né? Será que todo mundo vai apresentar, perito, está aqui todos os meus livros, vai entregar feliz da vida? E agora? Será que não vai ter gente que vai tentar esconder material? Vai. E o perito ele tem que se cercar de todos os cuidados para que, caso ocorra isso, ele consiga comprovar que faltou material para a constituição de suas provas. Então a gente tem que colocar a culpa em quem não entregou o livro. Pegando o livro de exemplo, né? Então a gente tem que documentar que a parte não quis fornecer o material para o nosso trabalho. Então a gente tem duas possibilidades existentes no laudo insuficiente. O erro do próprio perito, falta de zelo, cuidado, ou mesmo alguma das partes que trabalhe para que o laudo saia insuficiente. E claro, se tem uma parte que tem interesse na omissão, outra parte com certeza vai ser prejudicada por isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que o juiz não entenda como um laudo suficiente. Quem decide não é as partes, tá? Interessa a um ou a outro, mas a decisão de insuficiência do juiz. E quando ocorre insuficiência, é aconselhável outra perícia. A gente vai tratar mais para frente, que fala da segunda perícia. E as verificações podem ser incompletas, exames podem emitir ou ser mal interpretados, ou mesmo fatos passem desapercebidos, com que não consiga trazer a resposta esperada do laudo. Então, as verificações podem sim ser incompletas, aí a culpa é do perito, tá? Os exames podem omitir ou ser mal interpretados e fatos passando desapercebidos, a gente vai ter a figura do laudo incompleto. Ocorrendo isso, então todas essas ocorrências podem suceder e são, de fato, na prática, constatáveis. A própria lei prevê, então, o que se faz
para esses casos da perícia judicial. Posso ter pagamento parcial de honorários, posso ter a retenção total dos honorários, que daí é desconsiderar totalmente o trabalho do perito, posso pedir segunda perícia, ou mesmo, caso um juiz com mais paciência, eu posso solicitar complemento da perícia. Complemento através de esclarecimentos, onde daí o trabalho vai se estender e muitas vezes isso gera um pouquinho de prejuízo também para o perito. Já na administrativa, o processo é um pouquinho diferente, né? Na extrajudicial é um pouquinho diferente, mas também pode ocorrer laudo insuficiente. Pode, será? E quem decide que o laudo é insuficiente? Se não tem juiz? Os contratantes. Ah, mas aí ele não vai receber, professor? Não, ele vai ter que complementar o trabalho. Nesse caso, vai ser necessário uma segunda perícia para complementação do trabalho. Diferente na judicial, que pode ser substituído o perito, tá? É o mais comum. Então, tudo isso pode ensejar em uma segunda perícia sobre os mesmos assuntos com os mesmos quesitos, onde outro perito pode chegar às conclusões mais amplas, mais satisfatórias, que respondam às necessidades dos contratantes ou do juízo. Então, é inequívoco que as capacidades não são iguais entre todos os profissionais, então, pode, assim, existir laudo insuficiente. Vocês concordam com isso? Capacidade dos profissionais não são iguais? Não. Professor, então existe profissional que está mais suscetível a laudo insuficiente? E agora? Existe profissional que tenha mais chance de apresentar um laudo insuficiente? Não? Sim? Talvez? Vai depender da capacidade dele, né, professor? Da capacidade e experiência. Ah, então os profissionais que estão iniciando correm mais risco? Correm. Ah, isso é um problema? Não, se tomados os devidos cuidados. Isso significa o quê? Todo mundo que está entrando para essa área de perícia, nos primeiros trabalhos tem que ter atenção redobrada, triplicada, para que não venha a ter risco de faltar alguma resposta, algum posicionamento. Então, um laudo insuficiente será quando suas opiniões não forem satisfatoriamente esclarecedoras para quem requereu ele ou dele vai necessitar como prova. Então, o juiz que pediu ele, ou uma das partes que solicitou ele, e não teve as suas respostas atendidas, e principalmente de maneira clara, podem solicitar uma nova perícia, ou um complemento da perícia, né, um pedido de esclarecimento, e esse laudo vai estar sendo considerado insuficiente. Então, se o laudo é uma peça que valia para fins de decisão, pode ocorrer, então, aquilo que eu estava comentando, que uma parte interessada considere lesiva seus direitos, porque omitiu opiniões ou distorceu fatos e opiniões. Mas só a parte considerar ele como lesivo ou como
omissivo vai caracterizar a insuficiência? Não, lembre-se, é a determinação do juiz. Então, as considerações de insuficiência de laudo, todavia, não devem ser tratadas com excesso de rigor. Como assim, professor? Considerações de insuficiências de laudo não devem ser tratadas com excesso de rigor. Não entendi, professor. Então, a gente não tem que tomar cuidado com insuficiência do laudo? Cuidado. As considerações de insuficiência não são motivo de perder os cabelos, vamos falar assim. Apresentar um laudo que possa caracterizar insuficiência, sim, demanda atenção. Mas a argumentação das partes, esse laudo está faltando tudo, ou está tudo errado. Não, não é motivo para se descabelar. Porque quem vai decidir se está insuficiente ou não é o juiz. Se a gente for levar em conta tudo que as partes colocam, a gente realmente surta, fica louco. Eles sempre vão falar que o direito deles está sendo penalizado, que eles estão tendo os seus direitos violados ou mal interpretados, com o objetivo de tentar levar a causa para eles, né? Então, cuidado. Teve pedido de esclarecimento, teve reclamação que o laudo não apresentou todas as contestações, não se preocupem, esperem a decisão do juiz. Então, só deve considerar um laudo insuficiente quando os dados omissos nesse ou que tiverem sido expostos de forma incompleta forem capazes de alterar a decisão do juiz. Então, as partes podem reclamar, podem espernear, a gente se preocupa com o juiz. Então, pequenos erros de cálculo podem existir, exclusões de detalhe, documentos irrelevantes, falta de análise de particularidade não decisiva. Tudo isso são possibilidades que não vão afetar o julgamento. São apenas imperfeições, mas que não ensejam necessariamente em um laudo insuficiente. Professor, mas eu posso errar cálculo? E agora, gente? Olha que interessante isso. Posso errar. Desde que não seja erros grandes, um erro grosseiro, né? E desde que na hora do esclarecimento eu consiga fazer a correção. Então, professor, a gente vai voltar depois para o laudo do esclarecimento, né? A gente vai passar por esse tópico, mas no laudo do esclarecimento a gente pode ratificar o nosso cálculo, falar, não, olha, o resultado que eu cheguei é esse, pronto, acabou. Ou retificar o cálculo, falar, não, olha, realmente ocorreu essa variação no meu cálculo e eu estou retificando meu resultado para tal valor. Pronto, está resolvido o pequeno erro. Não gera a figura do laudo insuficiente. Então, entretanto, não escapa o julgamento de laudo insuficiente aquele que tem como resposta evasiva ou uma declaração de incapacidade na apuração, quando, na realidade, a apuração era possível. Professor, o senhor pediu feedback para alguém do seu primeiro laudo? Eu pedi para minha irmã. Na verdade, eu sempre peço de vez em quando para minha irmã olhar. A minha irmã não é juíza, tá? Mas por que eu peço para ela? Ela é advogada. Não entende nada de contabilidade.
pessoa ideal para pedir o feedback. Naida, você não está utilizando o vernáculo. Misericórdia, esqueci o que é isso, esse palavrão, professor. Ah, é a linguagem, né? É, É. então não é feedback, é devolutivo. Tá bom. Obrigado pela correção, professor. Mas eu peço, realmente, esses feedbacks eu peço para minha irmã. Ah, se tem algum que eu tô meio assim, puxa, será que ficou claro? Sempre a gente tem um material que a gente fica meio na dúvida, não tem? Eu usei minha irmã. Porque ela é profissional do direito que não entende de contabilidade. Se ela falar entendi, pronto, é excelente. Não sei se deu para entender essa lógica, né? Sim. Isso vale muito para o TCC de vocês, tá? Quando eu estou orientando o pessoal, eu falo: querem saber se o texto de vocês está bom? Entreguem para alguém que não entende nada do assunto que vocês estão escrevendo. Por que é bom isso? Para o TCC, por que é bom? Quem está lendo, se não entender nada do assunto, não tiver uma compreensão prévia, se chegar no final da leitura e falar, eu entendi. Ou ficou com poucas dúvidas, opa, a escrita está boa. Se ele chegar no final do texto e falar, puta, não entendi nada, aí dá uma revisada, rever que o negócio não está tão bonito. Mas aqui, o que não escapa desse julgamento de laudo insuficiente é quando o perito se esquiva de responder algo, ou quando ele fala que não era possível chegar em um resultado quando era. Aí não tem perdão, o juiz vai considerar insuficiente. E esse é o tipo de desconsideração da perícia, tá? Um laudo insuficiente descartado. Laudo deficiente eu vou deixar para a próxima semana. Então, claro, tem trabalho. Na Eu falei, próxima não tem aula, né, professor? é verdade, esqueci disso. Não sei, eu tenho que ver quando que é a semana inteira? Pra vocês verem que eu estou bem a par desse É, bagulho. 5 dias, né? Nossa. Então vai ficar melhor ainda para dar o trabalho para vocês. Nossa, professor, mas já tem lá o do a o quê? O AVP? A AVP é... AVP, é AVP, é isso aí. E é um trabalho de laudo que eu vou passar para vocês. Vocês vão fazer o primeiro Copiar e laudo. colar da internet? Esse é fácil. Não, ver, vamos expor para vocês. Olha lá. Tá Já aqui, tinha ó. na outra tela aberto. Já era programado isso. Já. A gente tem duas. Ah, eu tô enxergando tudo, que é uma beleza. Espera aí, melhorou? Opa, bastante. Ó, é uma disputa de duas empresas com relação ao pagamento de duplicata. Então, uma execução de título que vocês vão ter que me apontar. O que eu vou pedir para vocês? O que vocês vão me apontar? Não sei. Vocês vão ter que fazer um laudo para mim sobre esse tema. Tem aqui os livros, claro, de maneira bem simplificada, porque é exercício, né? Mas o que eu vou ter que responder nesse laudo, professor? Não sei. O que a gente responde nos laudos?
E agora? O que a gente responde? Conclusões? Conclusão? Conclusão é o finzinho, né? Tem um negócio que o pessoal usa que é de extrema importância, que tem tanto do juiz e das partes. E às vezes surgem os impertinentes, né? Os quesitos. Quesitos. Então, o que vocês vão me apontar é a resposta dos quesitos, só isso. Tá aqui, né? Sistema de escrituração contábil pela ré regular. Os assentos estão sendo lançados em dia. Aí vocês vão vir aqui nos livros e verificar. Estão, não estão? Tem o livro da empresa X, da Y. Registro livre de saídas. A nota fiscal 040 série U consta o pagamento? Vão ter que analisar os livros. Está contabilizado o livro diário? Pagamento da nota fiscal menciona no quesito 2 como venda à vista ou a prazo? Vai ter que olhar nos livros. E pode o senhor perito, com base no exame na escrituração, prestar outros esclarecimentos que venham elucidar se houve ou não pagamento na nota fiscal em lide? Que venha o quê? Elucidar? Elucidar. Responder. Ah, sim. Elucidar, nossa, é muito utilizado no meio jurídico, né? Esse é uma Nossa, professor, palavra que eu então... adoro. Hã? Eu tenho até vergonha, professor, porque tem muita palavra que eu não sei. Não, não se preocupe não, na realidade. Não é só Como- você na vida. Eu também. Ai, obrigada, Júlia. Eu não passei vergonha sozinha. 90% da população. Tá? Isso é comum. Deixa eu até. Cadê? Peraí. Eu fechei? Acho que eu fechei minha outra página da internet. Peraí. Só para vocês verem como esse não é um problema exclusivo de vocês. Tem gente que ganha dinheiro com isso. Então existe dicionário para isso. Glossário de termos jurídicos. Porque, meu Deus do céu, as primeiras leituras de peça processual é torturante, gente. Nossa, professor, vou ter que comprar um negócio desse para mim andar lá na Votorantim. Meu Deus do céu. É Cada verdade. mico que eu passo, professor. Se Eu você olho para um, olho para outro, eu falo, ai, meu Deus do céu, o que é isso? não, olha, gente, o que tem de definição de termos exclusivos, não é exclusivo, né? Porque não é exclusivo, leva a uma situação que só eles podem usar, mas que seja de uso comum deles, é muita coisa, muita coisa. A gente pega as peças, começa a ler, e a primeira vez incomoda mesmo. Sabe? Então não se sintam incomodados de não entender as palavras do meio jurídico, tá? É só para vocês verem. O negócio é chato mesmo. O negócio que eu digo ali, a linguagem. Então, eu vou colocar para vocês esse material lá no AVA, como um trabalho, e vai ser, assim, um laudo bem simples, bem sucinto. E o que a gente espera de vocês? A tentativa de responder, claro, os quesitos, mas a observância desse pessoal.
os requisitos mínimos do laudo pericial. Professora, posso pegar modelo da internet? Pode. Desde que observada essa estrutura mínima. Só que vocês vão alterar daí o texto com base no que vocês... Estou tentando mudar slide, mas está aqui. Encontraram no exercício. Beleza? Mais ou menos? Professor, Ah, peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o calendário. Ai, meu Deus, não consigo aqui. Abriu. Fechou. Aí vai ficar para que dia, professor? pro dia 26. Ah, beleza. Então tem 2 fins de semana. E ali, vou gastar muita escrita, professor. Não, ali vocês vão fazer 3 páginas, 4 páginas. Nossa, professor, 4 páginas? É, porque tem que ficar colocando seção e dar espaçamento. Então, coloca síntese do processo. Aí tem um espaço, aí vocês descrevem a síntese. Aí coloca um segundo cabeçalho, uma segunda seção, né? Metodologia aplicada, ou metodologia utilizada. Aí descreve metodologia de análise. Diligências necessárias ou diligências efetuadas. Descreve como vocês conseguiram o material. Resposta aos quesitos. Aí, lembrando, resposta ao quesito você põe. Vocês vão copiar efetivamente aqui o quesito e escreve a resposta embaixo. Deixa eu pegar o que eu estou fazendo essa semana. Que é o do Confins que eu falei para vocês ontem. Que triste. Quase chorei. Eu choro junto aqui, professor. Ter que fazer esse trabalho aí não é fácil. O trabalho não é difícil, nada. O trabalho é que ele tá bem simplesinho. É que ele assusta porque, puxa, o primeiro laudo que vocês vão escrever, né? Então, aqui, ó. Deixa eu até diminuir um pouquinho. Vocês verem como é exatamente aquela situação que a É um gente... livro, professor. Tem até sumário. É organização, só isso. Mas você olhar, metade do sumário aqui ainda está na primeira página que eu estou na escrita, né? Então, a síntese do processo, o objetivo, e eu coloco o objetivo. Tá lá naquela estrutura mínima? Não. Só que lembrando, é estrutura mínima. Diretriz metodológica, diligência realizada, resposta aos quesitos, quesito oficial, quesito do autor, quesito do réu, conclusão e encerramento. Só isso. Tem encerramento lá, professor? Não tem, né? Não. Mas eu faço um parágrafo de encerramento falando, ó, esse é o laudo a ser entregue, contendo tantas folhas, com tantos anexos e tantos apêndices. Aí faço a descrição lá que eu falei da síntese. O objetivo, que é examinar a peça processual, documento, para chegar no cálculo de juros de mora, multa de mora, encargo legal devido. As diretrizes metodológicas que eu estou aplicando. Lembra que eu falei para vocês de um método científico? Nesse caso aqui eu estou fazendo método comparativo. Por que método comparativo, professor? Estou comparando o que foi apresentado na época, lá em 2003, e posterior na execução fiscal, com o que eu estou calculando. Será que estão iguais? Será que não estão?
As diligências. Tem um ponto a mais aqui. Basicamente, eu fiz a leitura dos autos e busca de índice de atualização, especificamente a Selic, né, como é imposto. E aqui vem respostas. Quesitos oficiais. Às vezes é umas perguntas idiotas, tá? Percentual devido pela embargante com base no faturamento relativo a CSSL, na verdade a gente chama CSLL, mas é juiz, né? E ao IRPJ. 32%. Lá da aula de lucro presumido que vocês tiveram com o Rafael, tá aí, eu estou respondendo isso por isso. Metodologia foi a aplicação de percentual de presunção de 32%. Era isso que ele queria saber, era isso que eu respondo. Então, você copia efetivamente as perguntas e logo abaixo você oferece a resposta. Bem simples e direto. Aí você vai ter uma porrada ainda de resposta para escrever. Esse aqui eu fiquei muito doido da vida, que esse é da Procuradoria. Por que ela não fez várias? Aqui vai ficar muito chato responder um monte de pergunta em um quesito só. Mas tudo bem, né? Ele quis assim, a gente escreve assim. E aqui que eu falei para vocês, no encerramento, contém um laudo presente 2 páginas, aqui eu não escrevi ainda porque eu não terminei o laudo, né? Para saber quantas páginas vai ter. Esse teve anexo e apêndice. Só isso. Viram como não é algo que se prolonga muito? Não é um interesse do juiz algo prolongado. E vocês vão utilizar uma estrutura assim para fazer o de vocês. Primeiro modelinho de vocês. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Questões? Lembrando que quem não tem dúvida tem dívidas. Dúvidas todas as possíveis, né, professor? Vou ter Vai que surgir a hora que rever esse vocês texto. forem Isso escrever. Não, aí vocês vão me chamando. Vocês têm meu contato, vocês podem me chamando. Gente. professor, não fala isso. Não, mas você fala como se não soubesse que eu respondesse vocês, né, Nath? Ai, professor. E mandar pergunta, vocês sabem que eu respondo. Não tem essa restrição. Então aí vai ter o primeiro trabalho desse bimestre em perícia para vocês. Beleza? Parece algo longo, mas não é. Eu estimo 3 páginas. Quem for fazer um sumário bonitinho, 4. Só isso. Já achei muito, professor. Todo mundo sabe fazer o sumário no Word? De maneira rápida? Não. Vai ensinar a gente? Voltando. Uma coisa que todo mundo se bate, e o Word faz isso quase que automaticamente, tá? Então, estou lá no Word, eu vou colocar aqui. Então, eu acho que aqui vai ser o meu... Acho que eu fui lembrar de não mandar para vocês com esse material. Texto. Texto 1. Eu quero que esse seja o primeiro item do meu sumário. O que eu faço? Vou vir aqui, selecionar ele. Aí eu venho só aqui. Referência. Referência. Mude. Se o meu Word quiser ensinar vocês também, né? Referência, então. E vem aqui, ó, adicionar texto.
Só isso. E vou indicar que nível que eu quero. Então eu quero, ele vai ser o meu nível 1. E de repente aqui eu coloco texto 1.1. Ele vai ser o meu subtítulo. Eu venho aqui e seleciono, adicionar texto, nível 2. Bacana, e aqui tem essa complementação. Então, é o texto 2. Eu vou selecionar ele. E ele é um nível 1 também, né? Texto 1, texto 2. Opa. E aqui no final quero um texto 2.1. Texto 2.1. Seleciono. Vem aqui adicionar texto nível 2. E agora? Vou até quebrar a página aqui para ficar mais fácil. Inserir, cadê? Quebra. Página, quebra de página. Então, quero nessa primeira página aqui colocar o meu sumário. Então, a gente já adicionou os textos. Eu venho aqui, sumário. Escolho qual o formato que eu quero. Eu quero nesse formato. Eita, ele está pedindo para atualizar minha entrada no Microsoft Online, né? Pronto, ele fez sozinho. Difícil? Não. Professor, mas eu escrevi e mudou toda a numeração que está aqui. E agora? Vou ter que retrabalhar tudo? O que eu faço? Não, só vem aqui, ó, atualizar sumário. Ele vai indicar. Se eu só quero atualizar número, de repente eu escrevi mais texto, ele mudou de página. Ou se eu mudei o texto e quero que ele refaça, eu posso atualizar o índice inteiro. Atualizar o índice inteiro. Ele vai refazer. Pronto. É o sumário automático do Word. Então, toda vez que vocês vão colocando um título, um subtítulo, é só lembrar. Seleciona, adicionar texto. E diz o nível que ele quer que apareça naquele sumário. Lembram aquele que eu coloquei no nível 2? Vocês olharem aqui, ele ficou como um subtítulo. Tem como pôr o nível 3? Vocês vão colocar aqui, nível 3. E assim ele vai fazendo a formatação do sumário. Moleza, né? Não? Sim. Isso é mole, gente. É facinho. Então agora vocês têm a obrigação de pôr o sumário no trabalho. Vou colocar aqui. Eita, esqueci que ele estava online, ele salvou. Vou ter que tirar tudo antes de mandar para vocês. Então tá, pessoal. Por hoje é isso. Ficaram dúvidas, questões? Nessa hora não surge dúvida, né? Não, professor, só queria falar um negócio com você depois. Então tá. Então, vou passar lá o material para vocês efetuarem o trabalho e a gente se encontra fora na semana que vem, só na outra, né? Então, desejo para vocês aí um bom restinho de semana, né? Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. E a gente, provavelmente eu participe como ouvinte das palestras com vocês. Então, a gente se encontra nas palestras, tá bom? Beleza. Então tá, gente. Boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, Júlio. Boa noite, Júlio.